Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós recebermos de Deus a direção e sermos fortalecidos pela palavra dele. Estamos ainda trabalhando sobre Atos dos Apóstolos, hoje o capítulo de número 9. Mas antes, vamos fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, por mais um dia o Senhor nos permitir viver e estarmos em pé. Por mais um dia, Senhor, podermos, ó Pai querido, andar, comer, vestir e poder trabalhar. Senhor, pedimos o teu cuidado, pedimos a tua bênção, pedimos a tua ação sobrenatural sobre nós, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor Deus venha nos ensinar, ó Pai. Venha abençoar as nossas atividades durante este dia. Tudo aquilo que nós vamos fazer esteja ao nosso lado, nos direcionando, nos guardando e nos livrando, Senhor. Em nome de Jesus, nós também intercedemos por aqueles que estão enfermos, abatidos, angustiados, depressivos, ansiosos. Pai, que a tua paz repouse sobre os corações e que haja esperança, que haja graça, que haja, Senhor Deus, força. Em nome de Jesus, nós pedimos e nós agradecemos. Amém e graças a Deus. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 32, diz assim: E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-nos todos os que habitavam em Lida e Sorona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-os sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltou-se para o corpo, dizendo: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e chamou aos santos e às viúvas e apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão, curtidor. O capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, mais precisamente estes versículos 32 a seguir, vai mostrar a ação de Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro faz 2 milagres aqui, através do nome poderoso de Jesus Cristo, que é a cura de um paralítico chamado Enéas e a ressurreição de Dorcas.
ele estende as suas mãos para Dorcas no momento em que ela está morta e a coloca de pé, ressuscitando ela. Aqui nós enxergamos claramente a ação do Espírito Santo na vida de Pedro. Pedro, em nenhum momento, ele poderia fazer estas duas coisas: curar um paralítico ou fazer alguém ressuscitar dos mortos. Não, isto não iria acontecer de nenhuma maneira, porque Pedro é humano e não tem nenhum poder. Mas Pedro, ele está cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, nós temos a capacidade, nós temos ação a ser feitas diante das dificuldades. Vejamos só então os dados históricos desse texto. Pedro, ele estava indo a Lida e achou este homem chamado Enéas, que estava paralítico havia 8 anos. Então era um homem que já sabia andar, mas aconteceu alguma coisa e a Bíblia não registra que ele estava paralítico numa cama há 8 anos. E Pedro, ele diz: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Olha como que Pedro coloca: Jesus Cristo te dá saúde. E ali então ele levanta aquele homem após esta frase, e o versículo 35 mostra: e viram todos os que habitavam em Lida e Sorona, os quais se converteram ao Senhor. Esta é a primeira ação de Pedro. A segunda ação é justamente porque esta cidade Lida, esta região de Lida era perto de Jope, e lá havia uma discípula chamada Dorcas. Esta tinha muitas coisas boas que ela fazia perante a sociedade. Diz o versículo 36, esta estava cheia de boas obras e esmola que fazer. Então era alguém gentil, era alguém que produzia ações para a sociedade, marcava a sociedade com as suas ações. E esta chegou a morrer, e então eles mandaram 2 pessoas atrás de Pedro, justamente porque era perto. E Pedro, ele chegou então para vir ao encontro de Dorcas. Quando ele chegou, levaram ele até o quarto. E neste quarto ele põe-se de joelhos e ele ora. E neste momento ela abre os olhos e ela se assenta. E Pedro estende a mão e chama as viúvas que estavam chorando por causa dela, e ele mostra viva. E o versículo 42 mostra também: e foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Nesse trecho da palavra de Deus nós temos o versículo 42 e nós também temos o versículo 35. O versículo 35 e 42 são basicamente as mesmas expressões: e viram, e converteram, ou creram, ou acreditaram, ou aceitaram ao Senhor. O propósito dos milagres não é engrandecer uma pessoa. O propósito do milagre é fazer com que pessoas se convertam a Deus. Entende isto? O propósito do milagre acontecer não é para alguém dizer que tem poder, ou para uma denominação dizer aqui tem poder e aí não. Não é para nada disso. O propósito, a finalidade de um milagre que Deus permite acontecer é justamente isto: é mostrar, é evidenciar que Jesus Cristo está vivo e as pessoas crerem nele. Por quê? Porque o milagre só se faz utilizando o nome
de Jesus. E isto é o lindo de todo Atos dos Apóstolos, porque eles estão realizando atos, eles estão realizando feitos inacreditáveis, mas toda a honra e toda a glória é destinada a Jesus Cristo. E estes versículos 35 e 42 nos apresenta o propósito, a finalidade. Veja que Lucas ele coloca o milagre de Enéas e ele finaliza com o versículo 35, e muitos creram. Ele inicia novamente acerca de Dorcas e a sua enfermidade, e ele coloca o fim da enfermidade, a ressurreição dela, o ato dela ressuscitar, e aí então ele já coloca, e muitos creram. Então o propósito de milagres nisto aqui era para que as pessoas viessem a crer em Jesus, viessem a acreditar. Este Jesus que pregamos, ele está vivo. Por quê? Porque em nome dele é feito estas coisas. Se ele não estivesse vivo, ou se ele não tivesse poder, este nome, Jesus Cristo, não faria nada. Não faria absolutamente nada, mas o nome de Jesus Cristo tem poder. Por quê? Porque mesmo ele não estando presente, só o nome dele sendo utilizado promove vida, promove saúde, promove restauração. Diante deste texto, nós encontramos 3 lições práticas para as nossas vidas. A primeira ação prática que nós encontramos é a de Pedro. Pedro sendo utilizado tanto para o Enéas, tanto para Dorcas. Pedro é quem? Pedro é um homem. Pedro era um pescador. Pedro foi um discípulo de Jesus. Pedro é comum, mas cheio do Espírito Santo. Ele se deixou ser utilizado como uma ferramenta para alcançar a vida de Enéas, para alcançar a vida de Dorcas. Aqui eu vejo a ação do Espírito Santo utilizando pessoas comuns. Nesta época havia muito sacerdote ainda, havia grandes homens, havia grandes eruditos da palavra de Deus, mas Deus utilizou Pedro como uma ferramenta para abençoar vidas. O que Pedro teve que fazer? Simplesmente utilizar o nome de Jesus. Simplesmente se deixar ser utilizado pelo nome de Jesus. E isto é para todos. A palavra de Deus nos diz assim, que nós podemos ir para toda a criatura e anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós temos uma promessa de Jesus Cristo que ele estaria conosco todos os dias. E nós também temos uma outra promessa que em nome dele nós faríamos grandes coisas. Isso mostra claramente para nós que o Senhor Jesus, ele quer usar nós para abençoar as outras pessoas. Ele quer te usar para você ser uma luz, para você ser uma bênção, para você ser um canal de vitória na vida de alguém. Isto a Bíblia nos apresenta Pedro sendo utilizado na vida de Enéas e na vida de Dorcas. Nós, nesta correria do dia a dia, devemos nos deixar ser conduzido pelo Espírito Santo para abençoar as vidas. Olha que interessante também, as pessoas chamaram Pedro. Pedro não adivinha. Pedro, ele não tinha uma bola de cristal que ele sabia o que estava acontecendo nestas regiões, mas as pessoas os chamaram, principalmente com Dorcas. Isto mostra para nós uma outra lição, que é a ação de chamar a pessoa encarregada que leva o poder de Deus, que leva o ministério do presbitério. Nós devemos chamar os presbíteros, os pastores, para orar por aqueles que estão enfermos.
Isto também é bíblico. Em Tiago está escrito assim: estando alguém enfermo, peça ao presbítero que ore, ungindo com óleo, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós devemos chamar os nossos pastores, nós devemos chamar os nossos presbíteros para estarem orando por nós. Veja que a Bíblia ela dá respaldo para isso. A Bíblia nos apresenta isto, que nós devemos chamar o presbítero e o pastor, que também está na qualidade, para ungir com óleo e pedir a bênção de Deus, porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Esta é a segunda lição. Embora Pedro ele encontra com Enéas, mas Dorcas, ela só é alcançada pela vida de Pedro por causa das viúvas que mandaram homens para o chamar. Você entende isso? Enquanto Jesus Cristo estava longe, mandaram chamar ele para ressuscitar Lázaro. Nós vemos esta ação de chamar as pessoas justamente de forma bíblica, e dá sim a entender que é necessário este feito, chamar e pedir a oração. Se você tem uma congregação, se você tem um pastor, se você é vinculado a uma igreja, lá você vai ter pastores, lá você vai ter presbíteros, e você tem que chamar estas pessoas para orar por você, para interceder por você, porque isto é fundamento bíblico. Isto é fundamento bíblico. Nós estamos vivendo uma era em que as pessoas estão utilizando muito a rede social, e não é errado assistir um conteúdo como este aqui do canal Reino Simples, não é errado, mas é necessário fazer parte de um corpo, de uma igreja, para você ter este respaldo, tanto na parte da oração e também em alguma outra necessidade que possa aparecer. Por quê? Porque as pessoas da internet, eles estão muito longe, eles não conseguem, às vezes, te abençoar, ir até onde você está, impor a mão sobre você, não consegue. Então por isso que é necessário uma igreja local. Isto é tão bíblico, isto é tão claro, que o apóstolo Paulo, ele fazia diversas igrejas em todas as regiões, mas ele deixou lá presbítero, ele deixou lá diácono, ele deixou lá evangelista, ele deixou lá pastores. Você consegue ver isso? As cartas de Timóteo são isto. São expressões que revelam que a igreja ela precisa ser organizada. Não só a liderança, mas os próprios crentes precisam se organizar. Eu tenho um pastor, estou enfermo, devo pedir para ele vir aqui orar por mim para que eu possa ser sarado. Isto é bíblico também. A terceira lição que nós encontramos aqui é acerca do poder de Jesus. O poder de Jesus. Enéas paralítico levantou. Dorcas estava morta e ressuscitou. O nome de Jesus é poderoso. E não tem absolutamente nada que este nome não possa fazer. Este nome acalma a tempestade, levanta paralítico, abre os olhos dos cegos, faz o mudo falar, levanta aquele que está morto, traz paz interior, traz restauração, traz nova visão, traz nova perspectiva. É o nome de Jesus, é poderoso. Atos dos Apóstolos está mostrando isto para nós, que este nome tem poder para fazer maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por este momento de meditação da Tua Palavra, pedimos o Teu cuidado e a Tua bênção sobre os nossos dias. Nos ajude a entender, ó Deus, a Tua vontade e o Teu querer. Queremos Te agradar, queremos Te louvar e queremos Te bendizer. Seja conosco, Senhor, nós dependemos de Ti. Se está alguém enfermo, Senhor, que o Senhor possa curar agora em nome de Jesus. Que haja paz, libertação, saúde haja em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Até o próximo vídeo, querendo Deus, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo o mal.